Você acredita que é a única pessoa com quem Deus fala pessoalmente? Essa pergunta foi feita por um psicólogo para um de seus pacientes. Enquanto você pensa na resposta que você daria se Deus perguntasse isso a você, venha comigo até o Salmo 29. Nós vamos ler dos versos 3 até o verso 9. O Salmo 29 fala a respeito da voz de Deus. Eu vou ler sempre na nova tradução da linguagem de hoje. A minha Bíblia diz assim: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Eu quero convidar você nessa noite para uma reflexão sobre a história de alguém que ouviu. Venha comigo ao livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Se você começa lá no início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel. Se você chegar em Crônicas, Esdras, volta um pouquinho. Nós vamos começar no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e eu vou ler os versos 1 e 2. Havia um homem na tribo de Efraim, chamado Eucana. Ele vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Se você já está acostumado com o estudo da Bíblia, você sabe que a Bíblia precisa ser estudada no seu contexto mais abrangente. E quando você faz isso, você descobre o seguinte: de fato, Eucana não era da tribo de Efraim, ele morava entre aqueles da tribo de Efraim. Eucana era um levita, portanto, da tribo de Levi. E agora vem a curiosidade para você que eu não sei se você já prestou atenção. Às vezes, quando a gente faz o ano bíblico, tem um negócio chamado genealogia, que tem muita gente que tem horror a ler genealogia. Vou te mostrar aqui por que as genealogias estão na Bíblia. Em particular, elas estão na Bíblia para mostrar a ligação entre o DNA de Adão e o DNA humano de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das maiores razões. Mas, além disso, para nos mostrar os relacionamentos que aconteceram na Bíblia. Se você conhece a história do Êxodo, você vai se lembrar que, bem no início da caminhada do Sinai, houve uma revolta contra Moisés e Arão. E essa revolta foi liderada por um trio. O primeiro deles se chamava Coré. E tinha mais dois, Datã e Abirão. Lembra disso? Muito bem. Então você sabe o que aconteceu. Eles pediram para que Deus revelasse qual era o líder em Israel, se era Coré ou se era Moisés, e Deus não teve dúvida. A terra se abriu e Coré, Datã e Abirão, com suas famílias, muitos filhos, foram tragados pela terra. Tudo bem? Agora vem a novidade para você, isso está em Crônicas. Se você quiser checar isso, vai aparecer no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 6, do verso 33 ao 38. Nós não vamos ler isso. Olha aqui, ó. Eucana era descendente de Coré. Uau! Isso quer dizer que nem todos os filhos de Coré morreram naquele terrível acidente.
Eucana era filho de Coré. E a misericórdia de Deus preservou parte da descendência de Coré por grandes razões. A principal delas vai aparecer na história que se segue. Eucana tinha 2 mulheres e uma delas fez a seguinte promessa a Deus. Nós vamos ler o capítulo 1, verso 10. E então Ana, a segunda mulher de Eucana, então Ana se levantou aflita, chorando muito, e orou a Deus o Senhor, e ela fez uma promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição, lembra-te de mim, não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que ele nunca cortará o cabelo. Esse é o início da história de um dos grandes homens da Bíblia. O tempo passou e agora nós chegamos no verso 20. Ana ficou grávida e no tempo certo ela deu à luz a um filho. E ela pôs no menino o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. A criança nasceu. Ana prometera antes da criança ser concebida que se ela tivesse um filho, ela ia cuidar muito do menino para que o menino garantisse a sua aposentadoria, porque ela sabia que dificilmente as pessoas iriam se aposentar por tempo de serviço, né? Então é preciso um menino em casa para garantir a aposentadoria. Esse era o plano de Ana? Não. O plano de Ana era outro. Se o senhor me der um filho, eu vou fazer 2 coisas com ele. Primeiro, o menino nunca vai cortar o cabelo. Segundo, ele vai servir ao Senhor todos os dias da vida dele. Eu não sei quantas mães hoje, mesmo tendo mais do que um filho, seriam capazes de fazer essa promessa a Deus. Ana, que não tinha filhos, deu à luz ao primeiro menino, chamou ele de Samuel. E agora então o verso 24. E depois que Samuel foi desmamado, Ana o levou a Siló. E levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. E os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Quem era Eli? Quando essa história aconteceu, Eli era o sumo sacerdote. Considerando a linguagem dos nossos dias, Eli era o presidente da associação, era o pastor geral de todos os pastores. Eli tinha 2 filhos, um chamava-se Ofni, o outro chamava-se Finéias. Os 2 juntos, tudo somado, não valiam nada. Isso quer dizer que você tem que tomar muito cuidado com o exemplo, em particular o exemplo de filhos de pastor. E quem vos fala é um deles, cuidado. De fato, não dá para se basear nem no exemplo dos pastores, mas não era esse o caso. Eli era um homem de Deus, os meninos dele não valiam nada. E foi para esse ambiente corrupto que Ana entregou Samuel. Samuel provavelmente tinha 4 anos de idade quando ele deixou a casa do pai e passou a morar com Eli. E agora o tempo passa. Samuel tinha 12 anos. A Bíblia não diz isso. A senhora White também não. Eu sei que ele tinha 12 anos porque quem diz isso é Flávio Joséfos. Flávio Joséfos é um escritor com origem judaica que viveu no 1º século da nossa era, presenciou a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele escreve muitas coisas a respeito da história de Israel. E Flávio Joséfos, contando a história de Samuel, diz que Samuel tinha 12 anos quando o que nós vamos ler aconteceu. Nós vamos começar no capítulo 3, vamos ler o verso 1 até o verso 5. Samuel ainda era menino e ele ajudava Eli na adoração a Deus o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto e Samuel, olha que coisa extraordinária, pessoal, presta atenção no que você vai ler. Samuel dormia na tenda sagrada
onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou Samuel. Samuel, estou aqui, respondeu ele. E então o menino correu até onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou e eu estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Uau! Você consegue imaginar que menino Samuel era com 12 anos de idade? A ponto de ter sido confiado a ele o privilégio de dormir na tenda da congregação. Eu não sei exatamente a razão que levou Samuel a dormir dentro da tenda da congregação, entre a mesa com os pães, entre o menorá e entre o altar de incenso. Ali estava a cama de Samuel, a poucos metros do lugar santíssimo, aonde o Shekinah, aquela tampa do propiciatório com a glória de Deus, se manifestava, e aquele era um lugar o mais sagrado possível para todos os judeus. Esse era o lugar onde Samuel dormia. E foi lá que Deus chamou. Samuel não conhecia a voz de Deus. Leia comigo o verso 8. Aí o Senhor chamou, o verso 6 e 7. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel, e o menino se levantou e foi onde Eli estava, e disse: o Senhor me chamou aqui? E Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Aí o verso 7 diz: Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não tinha falado com ele. Samuel era um menino, e na sua inocência, quando escutou a voz de um adulto lhe chamando no meio do sono da noite, ele entendeu que tinha que ser a voz de Eli. E por 2 vezes ele sai da cama e vai até o lugar onde estava o sumo sacerdote. Isso fala um bocado a respeito da obediência de Samuel. Quantas vezes o pai pede para o filho fazer alguma coisa e o filho não manifesta a menor intenção de se mexer do lugar. Samuel saiu 2 vezes no meio da noite da cama para atender aquilo que ele imaginava ser o chamado de Eli. E agora então a história continua a partir do verso 8. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e foi onde Eli estava. O Senhor me chamou aqui? E então Eli compreendeu que era Deus quem estava chamando o menino. Eli, um experiente homem de Deus, sabia que alguma coisa de sobrenatural tinha que estar acontecendo. Eli conhecia Samuel, sabia que o menino era obediente. Eli conhecia Deus e sabia que Deus às vezes fala com as pessoas de forma audível. Eli sabia que não era ele quem tinha chamado o menino. Eli sabia que ninguém poderia estar dentro daquela tenda a não ser ele, o sumo sacerdote. Portanto, a única alternativa que sobrava era Deus falando diretamente com o menino. E olha que coisa espetacular que acontece. Verso 9. E Eli ordenou a Samuel: volte para a cama. Se Deus lhe chamar de novo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Esse verso fala muito a respeito da dignidade e da humildade de Eli, o sumo sacerdote. Esse era o momento para que Eli se sentisse desconfortável. Afinal de contas, ele era o presidente da associação, ele era o pastor dos pastores. E se tinha alguém com quem Deus devia falar naquele momento, era com ele. Não só Deus não estava falando com ele, como estava falando com um menino de 12 anos. Veja, se a gente não presta muita atenção no que as crianças com 12 anos falam hoje, você imagine na época que isso aconteceu. Mas Eli era um homem de Deus. Desafortunadamente, nem sempre os homens de Deus conseguem manter os seus filhos nos caminhos de Deus. Certamente Ofni e Finéias tiveram uma educação de boa qualidade, mas eles se afastaram por escolhas próprias. E Eli, sendo um homem de Deus, sabia que se Deus tinha decidido falar diretamente com Samuel,
é porque Deus tinha uma boa razão. E Eli dá a Samuel o melhor conselho que um pai podia dar a um filho: meu filho, se você ouvir de novo a voz, responda o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O verso 10 tem uma preciosidade que a gente passa desapercebido numa leitura mais assodada. Eu vou ler bem devagarinho com você o verso 10. Presta atenção. Então o Senhor veio, me ajuda agora. Então o Senhor veio, doutora Karina, eu sei que a senhora está com a nova tradução da linguagem de hoje, é muito bom tê-la aqui, doutora. A senhora não faz ideia do quanto eu estou contente. Então o Senhor veio e aconteceu o que, doutora? E ficou ali. Você está entendendo o que aconteceu? A tradução clássica, se você tem a versão Almeida, a tua Bíblia tem alguma coisa parecida com veio o Senhor e ali esteve, ok? Veja, não foi uma conversa assodada de Deus com um menino de 12 anos. O Senhor veio e passou um bocado de tempo ali. Ficou ali, conversou com Samuel. Nós temos um resumo do que aconteceu. A Bíblia não menciona exatamente de que forma Deus se manifestou a Samuel. Não sei se Samuel só ouviu uma voz, eu não sei se Samuel viu alguma coisa, o relato bíblico não diz isso. O que a Bíblia diz é que Deus teve interesse em permanecer ali algum tempo. Nesse momento é bom fazer a seguinte pergunta: com quem é que Deus fala? Parece óbvio, mas eu vou te dizer o óbvio: Deus fala com quem quer ouvir. E veja, tem uma porção de coisas que não são tão óbvias por trás do que eu te disse. Deus fala com quem quer ouvir. Eu não disse, Deus fala com quem é capaz de escutar. Existe uma diferença brutal entre escutar e ouvir. Ok? Você é capaz de escutar se o teu ouvido for capaz de interpretar algum tipo de deslocamento de ar que se propaga, transferir isso para o teu cérebro de tal forma que você consiga traduzir esse deslocamento de ar na forma de som, transformando esse som em palavras. Isso é escutar. E muitas vezes você escuta algo que entra aqui e sai pelo outro lado. Ouvir é outra coisa. Deus fala com quem está disposto a ouvir. Outra coisa que não é tão óbvia assim. Deus fala com quem está no lugar certo. Onde é que estava Samuel? Samuel estava dormindo dentro da tenda da congregação. Eu desconheço um outro caso de alguém que tenha passado pela experiência de Samuel dormir dentro da tenda da congregação. Aliás, dentro da tenda do Senhor. Samuel escolheu deliberadamente se colocar na região de influência do grande Deus de Israel. Isso não foi algo que aconteceu por acaso. Essa era a intenção de vida de Samuel desde pequeno. De fato, vai muito além de Samuel. A mãe dele tomou essa decisão. Samuel poderia ter dito, não, a senhora decidiu, mas a senhora não conversou comigo, eu vou tocar minha vida. Samuel escutou a história de Ana. Samuel sabia que o nascimento dele era um milagre. Samuel conhecia a história dos antepassados dele. Olha que maravilha, 350 anos atrás, é mais ou menos esse o tempo que separa o êxodo, Coré, Datã e Abirão, do nascimento de Samuel. 350 anos atrás, Coré, um ancestral de Samuel, foi tragado vivo diante de Deus porque ousou desafiar a liderança que Deus tinha estabelecido. E agora Samuel, um garoto de 12 anos,
é procurado por Deus, com uma mensagem especial para o tempo que ele vivia. De que forma Deus nos fala hoje? Essa é uma pergunta que a Bíblia responde de muitas maneiras. Eu vou levar você até o livro de Timóteo, lá no fim da Bíblia. Tito, Filemão, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. O livro de Timóteo está pouco antes do livro de Hebreus. Isso, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreus e Timóteo. Vamos começar em Timóteo, capítulo 3, verso 16. Esse é um verso bem conhecido da Bíblia, segundo o livro de Timóteo. Quem fala é Paulo, e Paulo aqui está falando para um outro jovem. Não era tão jovem quanto Samuel, mas Timóteo ainda era um garoto sem grande experiência, e aqui então Paulo mostra a ele como ouvir a voz de Deus. E Paulo diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Entre tantas formas pelas quais Deus nos fala hoje, uma das mais úteis e mais importantes é através das Escrituras Sagradas. Veja o que Jesus falou sobre isso no Evangelho de João, o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 17. Se você é daqueles que tem uma Bíblia onde as palavras que Jesus proferiu estão em letra vermelha, então o livro de João praticamente está todo ele em vermelho. O livro de João é um abre aspas para nosso Senhor Jesus Cristo. É quase certo que tenha sido o último dos evangelhos a ser escritos, e João procurou registrar muito mais do que o que Jesus fez, as coisas que Jesus falou, os grandes sermões de Jesus. João 17 é parte de um desses textos preciosos, e aí Jesus, de fato aqui Jesus está fazendo uma oração, e em algum momento dessa oração ele menciona você, mas nesse momento, na oração de Jesus, ele diz assim, que ele se refere aqui aos discípulos, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Jesus, quando esteve entre nós, era Deus na verdadeira acepção da palavra. Se você der uma olhada em alguns milagres que Jesus fez, primeiro ele perdoou pecados para provar que ele era Deus. E depois ele mandou um coxo levantar, pegar sua cama e ir embora. Quando Jesus precisou defender a sua divindade uma vez, de fato ele não fez milagre nenhum. O que ele fez foi um pedido para que as pessoas dos seus dias fossem até a Bíblia. Vocês devem, quando Jesus foi questionado sobre a sua divindade, ele disse o seguinte: vocês devem estudar a Bíblia, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então estudem a Bíblia. Querem saber a verdade? Querem ouvir a voz de Deus? Estudem a Bíblia. Esse foi o conselho de Jesus. Mas além desse conselho, além da Bíblia como forma de comunicação de Deus para com o homem, Jesus menciona um outro elemento poderoso. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 14, nós vamos ler o verso 16. Podemos começar no verso 15. Aqui Jesus está fazendo a sua despedida para com os discípulos. Eu não sei se você prestou atenção, mas o Evangelho de João, boa parte dele, grande parte do Evangelho de João, são as últimas horas de Jesus. Algumas curiosidades sobre o livro de João. É o único evangelho cronológico da Bíblia, hein? É o único.
Nenhum dos outros evangelhos conta a história na sequência dos fatos acontecidos. O livro de João é a exceção. Então, quando você lê o livro de João, tudo que está escrito aqui aconteceu nessa ordem. Portanto, eu convido você a voltar um pouquinho. Olha o que acontece aqui no capítulo 13 de João. Qual que é o título que aparece aí para você? Jesus lavando os pés dos discípulos. Quando é que aconteceu isso? Na última quinta-feira de Jesus entre nós. O sol já tinha se posto, portanto já era noite de sexta-feira. Nós hoje diríamos que era quinta-feira à noite. Jesus começa com o lava-pés, depois vem a ceia, ok? Lá mais ou menos pelas 10, 11 horas, Jesus vai para o Getsêmani. Jesus se angustia no Getsêmani, madrugada, a Bíblia não diz, talvez 3, 4 horas da manhã. Jesus é preso no Getsêmani. 6 horas da manhã ele está diante de Pôncio Pilatos. 9 horas da manhã ele está na cruz. 3 horas da tarde ele está morto. Antes do pôr do sol ele está sepultado. Isso é o capítulo 13. E o livro de João tem muita coisa escrita além do capítulo 13. Tudo que está do capítulo 13 de João para frente aconteceu de quinta-feira à noite até o final da vida de Jesus. Portanto, são momentos que devem levar a gente a refletir muito, porque Jesus disse o que disse em meio a muita angústia, e ele estava conversando com os discípulos. A Bíblia não diz aonde acontece o diálogo do capítulo 14, talvez tenha acontecido ou no cenáculo onde a ceia ocorreu, ou no Getsêmani, mas Jesus diz assim em João 14, verso 15: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E agora vem o verso 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. E agora então o verso 26: mas o auxiliador, o Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse para vocês. E aí vem uma das pérolas que Jesus pronunciou: deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou, e eu não lhes dou como o mundo a dá. Portanto, não fiquem aflitos, não tenham medo. Além da Bíblia, nós temos a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo deixou conosco, que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos. E é Ele quem vai nos mostrar o que é verdade, nos ajudando a separar o certo e do errado, nos ajudando a fazer as escolhas que precisamos fazer. E eu já estou indo para o final da minha mensagem. Você pode se perguntar: e como é que eu tenho certeza que eu estou ouvindo a voz de Deus? Porque existem muitos ruídos por aí. De vez em quando aparece um maluco que mata alguém e ele chega e diz que ele fez o que fez porque ele ouviu uma voz dizendo que ele tinha que fazer isso. Como é que eu vou saber se a voz que eu ouço é a voz de Deus? Vamos deixar Jesus responder essa pergunta. Volta no capítulo 8 de João, nós vamos ler o verso 31 e o verso 32. João 8, 31 e 32. Se vocês continuarem, Jesus falando, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amigo, tenha certeza do seguinte: a mensagem de Deus para você é uma mensagem libertadora. A mensagem de Deus para você é uma mensagem que vai te trazer paz. A mensagem de Deus para você é uma mensagem que, quando você recebê-la, você vai sentir alegria no coração. Você não vai conseguir
explicar isso em palavras, mas é algo que você vai sentir. Quando os discípulos ficaram tristes com a ausência de Jesus, porque Jesus tinha voltado para o céu, eles não sabiam exatamente o que fazer. A instrução que foi dada a eles é que eles deviam ficar reunidos, orando. E eles fizeram isso por 40 dias. Não foi um período muito curto, não foi muito fácil. Eu tenho certeza que eles levantaram de manhã cedo várias vezes, se perguntando se realmente o Espírito Santo iria ser derramado sobre eles, se realmente um dia eles teriam condições de levar essa mensagem à frente, até que um dia aconteceu. E houve o maior derramamento do Espírito Santo que a história do cristianismo tem notícia. De discípulos perseguidos, medrosos, covardes, especialmente Pedro, que covardemente traiu Jesus 3 vezes, na terceira vez falando todos os palavrões que ele conhecia, apenas para provar que ele nunca tinha estado com Jesus. Esse mesmo Pedro sai dessa experiência transformadora, fruto da ação do Espírito Santo, para fazer sermões que converteram milhares de pessoas. Uma das cartas de um procônsul romano ao imperador, no final do 1º século da era cristã, dizia mais ou menos assim: imperador, eu não sei o que faço. Isso é numa época que Roma ainda era pagã, a Roma dos Césares. Imperador, eu não sei o que faço, porque essa praga chamada cristianismo tomou conta de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo esteve muito perto de voltar no final do 1º século, porque praticamente todo mundo do mundo ocidental tinha ouvido falar de Jesus, fruto da ação poderosa das Escrituras Sagradas na mão de pessoas usadas pelo Espírito Santo. Foi assim que os discípulos evangelizaram o planeta. Por que Jesus não voltou? Provavelmente porque, se Jesus tivesse voltado naquela época, nós não teríamos a menor esperança de salvação, porque não teríamos sequer existido. Eu não sei quando Jesus vai voltar. O que eu sei é que até lá, você precisa se esforçar em ouvir a voz de Deus. Tem um texto precioso de Jeremias que diz mais ou menos assim: buscar-me-eis e me achareis, quando de vez em quando vocês se ajoelharem para fazer oração, certo? Não. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês vierem à igreja todo sábado pela manhã. É assim? Não. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem. Deus não vai aceitar menos do que todo o teu coração. E se você acha que isso valia só para o Velho Testamento, o último texto da noite deixa bem claro. Apocalipse. É fácil achar Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse 3, verso 20. Aqueles que conhecem um pouco das profecias do Apocalipse sabem que a mensagem de Apocalipse 3:20, a igreja de Laodiceia, tem aplicação para a igreja cristã dos nossos dias, e tem uma parte que é muito lembrada, aquela na qual nós somos muito arrogantes, estamos nos dizendo ricos, mas não passamos de miseráveis, etc. e tal. Mas tem uma parte da mensagem à igreja de Laodiceia que vale para você e vale para mim. Apocalipse 3:20. Quem está falando é nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa. Escute, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Uau! Essa é a maravilha do Deus que criou você e criou a mim.
Deus tem prazer em se relacionar conosco. Não me peça para explicar, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar, mas Deus tem prazer nisso. Deus criou você porque Deus tem prazer em se relacionar com você. Foi por isso que Deus, no meio da noite, foi procurar um menino de 12 anos, um dos descendentes de Coré, porque Deus tinha prazer em estar com ele e em falar com ele. Deus não muda, Ele continua à porta, Ele continua batendo, Ele continua querendo estar com você. E se você abrir a porta, tudo o que você precisa fazer é abrir a porta. Veja, diferente de outras influências, Deus nunca vai meter o pé na porta, nunca. Deus vai respeitar a tua decisão. Se você quer privacidade, se você não quer que Deus entre, Ele vai respeitar. Mas se você abrir a porta, não precisa ser nem a porta inteira, hein? Se você abrir a porta, Ele vai entrar, vai estar com você e vai mostrar para você as mudanças que você precisa fazer na tua vida. Veja, meus amigos, nós estamos chegando no final de mais um ano. Eu não sei mais quantos anos nós vamos passar aqui. Mas esses anos têm sido muito doídos. Muita gente tem sofrido muito. Muitas desgraças têm acontecido de forma repetida. Por melhor que seja esse mundo hoje para você, por melhor que estejam os teus negócios, por melhor que esteja a tua saúde, esse mundo não tem esperança a longo prazo. A nossa única saída a longo prazo é para cima, é para o céu. Não vai haver ajuste fiscal que dê jeito. Não vai haver lava-jato que corrija os problemas. Isso é apenas um paliativo. A nossa saída não está nesse mundo. É por isso que Jesus, quando esteve entre nós, disse numa oração sacerdotal, falando com Deus: eu não peço que o Senhor livre os meus seguidores desse mundo. Eu peço que o Senhor os guarde do mal. Eu gostaria que Jesus voltasse hoje à noite, porque se Ele voltasse hoje à noite, nós iríamos celebrar o primeiro Natal no céu, com Jesus Cristo em pessoa. Você já imaginou o que vai ser isso? O primeiro Natal no céu. Aliás, eu gosto muito da letra de uma música que fala sobre o primeiro dia que você vai passar no céu. E pensar sobre o céu é algo tão extraordinário que quando você passa tempo pensando sobre o céu, você fica desiludido quando você passa a pensar nas coisas dessa terra. Eu não sei quando Jesus vai voltar. O que eu sei é que as profecias da Bíblia já se cumpriram. Portanto, se de repente você olhar para o Oriente, e o Oriente é bem desse lado aqui, hein? O Oriente, o lado que o sol nasce, é o fundo dessa tua janela. A Bíblia diz que Jesus vai vir do Oriente. Se de repente você perceber que o céu está se rasgando e algo sobrenatural está acontecendo, o chão começar a tremer debaixo dos teus pés, é Jesus voltando, é motivo de alegria. A Bíblia diz que muitos naquele dia vão estar de braços abertos, dizendo: esse é o Senhor a quem nós aguardávamos, na sua salvação nós confiamos. Eu faço votos que quando esse dia chegar, você seja um dos que esteja em pé para receber Jesus Cristo de braços abertos. Porque daí para frente, doutora Karina, o resto é perfeição. O resto é perfeição. Fique em pé, eu quero orar por você. Bondoso Deus, aqui está uma parte do teu povo reunida para te dizer que estamos sim interessados em ouvir a tua voz. O Senhor sabe que escutamos muitos ruídos nesse mundo e nem sempre aquilo que pensamos que vem de ti tem origem de fato em ti. Portanto, Senhor, ajuda-nos a discernir a tua voz
no meio dos muitos ruídos que nos cercam. Continua conosco. Muitos dos nossos amigos estão viajando, essa é uma época de idas e vindas, que o Senhor os proteja. Pedimos pelos nossos muitos enfermos, pessoas que poderiam estar conosco aqui, não fosse o fato de que estão numa cama, que o Senhor possa acompanhá-las e dar a elas o conforto e a paz que elas precisam. Não sabemos quando Jesus vai voltar, gostaríamos que fosse hoje, mas se não for hoje, que o Senhor nos guarde do mal, até o dia que o Senhor vai nos buscar para restaurar a perfeição. Por amor, em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, um bom restante de semana para você.